E fala galera, tudo bem com vocês? Nessa aula vamos conversar sobre o Ártico. Então o Ártico ele se encontra nas altas latitudes, se estendendo do Círculo Polar Ártico até o Polo Norte. O Ártico ele possui uma área de aproximadamente 21 milhões de quilômetros quadrados. Só para vocês terem uma noção, ele é maior do que a Rússia, que tem uma extensão territorial de mais de 17 milhões de quilômetros quadrados, e o dobro do continente europeu, que possui uma área de 10 milhões de quilômetros quadrados. Além disso, o Ártico é uma região extremamente fria, caracterizada pelo clima polar, com invernos rigorosos e longos e verões curtos e temperaturas médias que não ultrapassam 10 graus Celsius. Exatamente isso, a temperatura máxima não passa de 10 graus Celsius. Um ponto importante é que o Oceano Glacial Ártico ele banha o extremo norte do Canadá, o Alasca e a Península Escandinava, ou seja, a Noruega e a Suécia. Além disso, ele também banha a Finlândia, a Rússia e a maior parte da Dinamarca. Esse frio intenso do Ártico faz com que durante os meses de novembro e abril, uma camada de gelo de mais de 4 metros de espessura recubra uma parte do Oceano Glacial Ártico em torno ali de 14 a 15 milhões de quilômetros quadrados, formando as chamadas banquisas. Quando chega o verão, cerca de 7 milhões de quilômetros quadrados dessa camada de gelo acaba derretendo. Um outro ponto importante é que quase todas as geleiras do Ártico têm encolhido. Essas áreas árticas continentais, que são normalmente cobertas pela neve no início do verão, diminuíram cerca de 1/5 desde 1966. No entanto, a diferença maior está na área oceânica do Ártico, onde se estima que a calota de gelo venha diminuindo cerca de 20 mil quilômetros quadrados por ano desde 1980. Com isso, áreas que eram cobertas por gelo estão livres para navegação durante todo o ano. Isso acaba permitindo a exploração econômica, o que vem gerando intensas disputas geopolíticas e econômicas nessa região. Algumas estimativas do Serviço Geológico dos Estados Unidos apontam que cerca de 22% das reservas das fontes de energia fósseis do mundo se localizam no Ártico. Além disso, muito se acredita que no fundo do Oceano Glacial Ártico estão 13% das reservas inexploradas de petróleo e 30% das de gás. E além disso, muito se acredita na existência de reservas de alguns minérios, como ouro, níquel, ferro, cobre e também alguns outros. E com todas essas fontes de riqueza, a Rússia, o Canadá, a Noruega, os Estados Unidos e a Dinamarca, que são os países ali dos territórios do Ártico, eles se mobilizaram para tornar esses potenciais de riquezas exploráveis. Então a Rússia em 2007 fincou a bandeira no fundo do Oceano Ártico, afirmando a sua presença nessa disputa dentro dessa região. Logo depois disso, o governo de Moscou ele declarou que desejava tornar essa região ártica uma base estratégica para assegurar ali os suprimentos das necessidades russas de combustíveis fósseis e também de recursos biológicos e outras fontes de recursos minerais. E também para a Rússia seria muito interessante garantir o acesso a essa rota marítima que se forma com o degelo dessa calota polar que eu já comentei com vocês. Agora, saindo um pouco dessa questão, o Ártico ele é um dos lugares menos povoados do mundo. A Groenlândia, só para vocês terem uma noção, é a maior ilha do mundo, ela é 6 vezes maior que a Alemanha e conta com uma população de apenas 57 mil pessoas. A maioria é composta por inuits espalhados ali em vilarejos costeiros e se estima que a população dessa região ártica seja de 4 milhões de habitantes. Desse total, apenas 10% é formado por etnias autóctones, ou seja, apenas 10% é formada por pessoas que sempre viverão ali e os seus familiares também. Além disso, se calcula que vivam cerca de 150 mil inuits no Canadá e na Groenlândia, 60 mil lapões na Noruega e 200 mil nenetes e chukis na Rússia. Antes, esses povos eles eram nômades e construíam aqueles iglus, aquelas casas de gelo que vocês já devem ter visto alguma foto. Então esses povos que sobreviviam ali da pesca, da caça de foca e também de baleia, se tornaram em sua maioria sedentários ao longo da primeira metade do século XX. Ou seja, eles vivem hoje em um local específico. Nem todos esses povos, nem todas as pessoas desses povos vivem dessa forma, mas a sua maioria hoje já vive em um local específico e não mais como nômades. Porém, a inserção do modo de vida ocidental das populações nativas, principalmente ali dos inuits, tem gerado grandes problemas sociais
e também de saúde pública, como por exemplo o alcoolismo em larga escala nessa população específica. E um outro ponto que vale comentar é sobre o Ártico americano e também a Groenlândia. Essas regiões são geográfica e culturalmente muito próximas. O frio intenso na Groenlândia é tão forte que no interior desse território as temperaturas médias anuais ficam abaixo de 20 graus Celsius, ou seja, 20 graus negativos, exatamente isso. No Canadá, em regiões de alta latitude, a média dos dias em que o solo não permanece gelado é de apenas 9 dias por ano, exatamente isso. Além das baixas temperaturas, fortes ventos podem fazer com que a sensação térmica caia para dezenas de graus abaixo de zero, dificultando muito a vida nessa região. Um outro detalhe é que a pesca tradicional na Groenlândia é a principal atividade econômica da população que vive nessa região. A empresa estatal Real Groenlândia ela é responsável pela maior parte da pesca na ilha, e uma curiosidade é que a Groenlândia é uma região autônoma da Dinamarca. E esse status de região autônoma foi obtido só em 1979. Agora que já conversamos sobre todos esses detalhes, vamos falar um pouco sobre o Ártico do Norte europeu e russo. As reservas fósseis e minerais dessa região ártica são muito significativas, e a Rússia ela já explora as suas reservas continentais de gás e petróleo, que acabam abastecendo principalmente a Europa Ocidental. Para alguns analistas, a exploração de gás em alto mar no Ártico russo promete ser muito promissora por conta das imensas jazidas que existem nessa região. E em 2000, em um levantamento feito pela estatal russa Gazprom, apontou que no Mar de Kara as reservas de gás seriam superiores a 1 bilhão de metros cúbicos. E esse enorme potencial torna essa região a última fronteira econômica do mundo. Falando sobre essa questão de última fronteira do mundo ou nova fronteira, a exploração econômica do Ártico, feita ali pelos povos não nativos, sempre foi predatória. E a partir do século XIX se desenvolveu intensamente nessa área a pesca e a caça de mamíferos marinhos, como por exemplo a baleia e a morsa. Além disso, a partir da década de 1970, apesar de todas as dificuldades trazidas ali pelo gelo e também pelo frio intenso, o petróleo e o gás passaram a ser explorados comercialmente no Mar de Beaufort. E com a diminuição da calota polar que eu já comentei com vocês, novas áreas do Oceano Glacial Ártico e também das suas costas puderam ser exploradas. E se estima que no subsolo do Ártico se encontram provavelmente cerca de 20 a 25% das reservas de petróleo do mundo. Com isso, os governos e grandes empresas mineradoras e petrolíferas já investem pesadamente nessa área. Por sinal, até algumas empresas de mineração de criptomoedas já estão investindo nessa região. Com todo esse movimento para o Ártico, uma nova série de questões geopolíticas se coloca sobre essa questão do Ártico. Por exemplo, que critérios devem ser utilizados para estabelecer os novos limites internacionais na última fronteira do planeta? Além disso, como atender às reivindicações e os direitos das populações nativas dessa região? Ou como respeitar as questões ambientais e os interesses da comunidade científica? São muitas questões que se colocam sobre esse movimento. Atualmente, cerca de 40% da zona ártica é reconhecida como internacional. Mas se as reivindicações nacionais forem atendidas, a zona internacionalizada será de apenas 10%. O resto será dos países que reivindicam o seu direito. Para fechar essa nossa aula, vamos falar sobre as novas rotas marítimas, porque com a redução da calota polar ártica surgem novas rotas, que seriam basicamente duas. Entre o Atlântico e a Ásia, através ali da passagem norte-oeste pelo arquipélago canadense, ou norte e leste ao longo da costa ártica russa. A primeira, entre o Atlântico e a Ásia, encurta a distância entre Amsterdã e Tóquio em mais de 15 mil quilômetros. E a segunda encurta em 13.500 em vez dos atuais 23 mil quilômetros percorrido pelo Canal do Panamá. E uma rota marítima conectando os portos Churchill, que é canadense, e Murmansk, que é russo, poderá ser aberta comercialmente em 2025. E ao que tudo indica, por volta ali de 2040, o período navegável ele ficará mais longo a cada ano se o aquecimento global continuar. Entretanto, nem todos aprovam o domínio do Ártico pelos países que são banhados por esse oceano. A China, por exemplo, que realiza sempre pesquisas científicas nessa região, também quer muito essas águas internacionais. Por fim, alguns interesses são muito criticados pelos Estados Unidos e pela União Europeia, que sempre afirmam que essas águas devem ser internacionais, permitindo-lhe o fluxo de todas as embarcações.
Mas apesar da extensa legislação internacional sobre o direito dos países sobre esses territórios, os interesses econômicos eles acabam sendo mais fortes e complicados. Então, por isso, a ONU ela acaba participando do estabelecimento de novos limites dessa região. Então, essa foi a nossa aula sobre o Ártico. Eu espero que vocês tenham entendido, que vocês tenham gostado e até a próxima!